capitalismo, espaço geográfico e globalização. Gente, a forma como o homem se apropria do espaço geográfico, ela é diferente em cada local. Então nós vamos ver primeiro globalização e depois é que a gente vai ver esse conceito que já está exposto aí no slide, que é a terceira revolução industrial ou a revolução técnico-científica. Pronto, aí o conceito de globalização, pessoal, nós vamos ver agora aí na definição, mas antes de passar esse conceito, pessoal, o que acontece? A forma como o homem trabalha o espaço geográfico, gente, vai determinar aquele espaço geográfico. Aquele espaço geográfico ele vai ter uma determinada paisagem. As paisagens, elas mudam conforme a gente utiliza esse espaço geográfico. Não existe, pessoal, por exemplo, essa questão do espaço ser homogêneo, tudo igual, não. Existe paisagens e paisagens, diversas paisagens geográficas. Tem as paisagens naturais e tem as paisagens alteradas ou modificadas pela ação do homem. Vamos observar uma paisagem. Se eu fosse observar uma paisagem é tudo que a nossa visão abarca, tá bom? Tudo que a gente pode observar. Pode ser uma construção civil, pode ser uma paisagem natural, uma vegetação, tudo que a visão abarca, tá bom? Então, a paisagem, ela é alterada conforme o uso social, o uso humano. E essa paisagem, ela traz carregada em si tudo que é feito sobre aquele espaço geográfico. Por exemplo, a globalização. A globalização, ela é igualitária. Ela ocorre na mesma intensidade em todos os espaços geográficos, em todos os lugares do mundo. Quer dizer, todos os lugares têm acesso à informação, todos os lugares na mesma condição, não só acesso à informação, como utilização também dessa ferramenta ao seu favor. Porque assim, muitas das vezes o acesso à informação é até, de certa forma, um pouco mais justo, porque eles chegam a todos os lugares do mundo. Agora, eu usar essa informação também ao meu favor, como um país pobre, pensando aqui um país pobre, né? Então, cada espaço vai utilizar dessa informação a seu favor de forma diferenciada. Vamos observar aqui, eu estou pegando só o aspecto informação, porque tem um aspecto cultural, tem um aspecto econômico da globalização, tem vários aspectos da globalização, mas vamos pegar só o aspecto informação. Por exemplo, quais países no mundo que mais utilizam a informação a seu favor para repassar a sua narrativa da história, para repassar a sua forma de ver as coisas e para, inclusive, ganhar dinheiro em cima disso também? Quais redes sociais, de que país, né, mais ganham dinheiro com esse processamento de informação, com essa gama de informação? Se eu citasse aqui, seria o Zimbábue, acho que é Zimbábue, sei lá, o nome desse país africano, agora eu me enrolei. Seria a Nigéria? Seria a Jamaica? Né? Tá se utilizando de forma muito intensa essa informação. Agora vá olhar, observar que lá na Nigéria tem Facebook, lá na Nigéria tem Twitter, lá na Nigéria tem WhatsApp. Mas nós utilizamos alguma ferramenta, algum produto, alguma rede social da Nigéria? A Nigéria tem voz para o mundo? Ela utiliza a informação a seu favor também, a Nigéria? Entende? Com a mesma intensidade dos criadores do Facebook, dos criadores do Twitter, dos criadores do WhatsApp, dos criadores do Instagram, dos criadores do que mais, pessoal? Você faz uma lista enorme de produtos que uma nação só, apresenta 2 dedos, uma nação só detém esse poder da informação, que lhe dá poder para acumular dinheiro. Aí não aparece África do Sul, não aparece Brasil, não aparece uma lista enorme. A maioria dos países do mundo não participam da mesma forma dessa produção de conhecimento no mundo.
A maioria dos países fica relegada a seu próprio espaço geográfico. Ela produz o seu próprio conhecimento e lá mesmo. E olhe lá se as redes sociais externas a esse país não forem muito mais relevantes, muito mais propagadas dentro do seu país do que alguma produção local, é o que eu acho muito difícil. Entende? É aí que entra o problema. Pode ser Malawi, pode ser também. Entendeu? Esses países que são chamados nações agroexportadoras, que não têm uma industrialização tão desenvolvida, não tem um processo científico tão desenvolvido. Então, o que acontece? Ele não vai vender informação como nós compramos nos Estados Unidos. Porque nós compramos, nós usamos as redes sociais deles, então nós compramos. Ah, mas eu não pago, professor. Você paga. Você não sabe, mas você paga. Eu também, né? Parece até que é só os alunos. Eu e você produzimos conhecimento acerca de cada um de nós. Nos tornamos um pacote de informação e nos tornamos um produto a ser vendido. Yara Souza, bom dia. E nos tornamos um produto a ser vendido. Tá bom? Vendido para grandes empresas que vão fazer propagandas para nós mesmos. A gente se torna o produto e depois a gente se torna o alvo das propagandas. E aí o dinheiro rola e tal, entendeu? Aí a pergunta que fica: esse dinheiro todo produzido por essa nova fase do capitalismo, capitalismo informacional ou processo de globalização, ele tem essa participação? Porque dá-se a ideia de que a globalização é o mundo todo sendo agregado, sendo unificado a partir da informação, a partir da cultura, a partir de tantas coisas, e dá a ideia de que todo mundo participa igual. Agora nós estamos se tornando uma aldeia global. É a cultura do mundo. Tudo que acontece lá na China, Estados Unidos e tal, eu tô sabendo logo aqui. Aí dá-se aquela falsa impressão de que todos estão participando igual, de maneira igualitária. Não é. A gente está conectado pela informação, mas é a informação produzida majoritariamente, em sua grande maioria, por um pequeno punhado de nações. E a gente se torna esse produto para essas nações, a gente gera riqueza para essas nações e a gente se engana achando que é um negócio bom também. Entendeu? Como que se fosse interessante essa aldeia toda global, todos nós participamos e tal. E não utilizamos às vezes essas ferramentas da globalização, que isso aqui que nós estamos utilizando é uma ferramenta da globalização também, o YouTube, né? Quer dizer, a minha imagem, ela tá passando pelos processadores, não vem outra palavra, as nuvens, né? As redes em nuvem, os armazenamentos em nuvem da Google, Alphabet, né, que é o nome da empresa que gerencia a Google, que depois vai para as TVs, no caso do Jardel, que depois vai para os smartphones de vocês. Então há todo um processo. Eu estou gerando informação, eu estou gerando riqueza, não para mim exatamente, né, mas eu estou gerando riqueza. Né? E vocês que estão assistindo também estão gerando riqueza para a Alphabet, que gerencia o Google, que gerencia o YouTube. Então nós estamos nesse processo utilizando de alguma forma essa ferramenta ao nosso favor, para nos aproximarmos, produzirmos conhecimento de alguma forma. Mas nem sempre, muitas das vezes a gente se torna apenas consumidor mesmo, a gente nem utiliza a nosso favor. Uma ferramenta como essa pode se utilizar para denunciar formas de desigualdade, como está acontecendo lá nos Estados Unidos, racismos, disparidades entre as nações. A gente pode utilizar sim a ferramenta contra esse processo massacrante de imposição de uma cultura sobre o restante da cultura mundial. Como está acontecendo nos Estados Unidos, né? Um policial matou sufocado um negro que estava desarmado na rua. Agora eu não sei se ele contava que havia uma câmera ali registrando, eu não sei. E o cara dizendo, né? Eu não tô conseguindo respirar, E o cara morre sufocado. O laudo saiu recentemente, né? Que ele morreu por asfixia. O cara simplesmente teve todas as suas vias de respiração sufocadas e o cara morre. E aí o que foi utilizado? Foi utilizado a ferramenta da globalização para denunciar
né? Porque o vídeo viralizou. E agora a população, porque assim, gente, enquanto a gente não vê, tem aquele ditado, o que o olho não vê, o coração não sente. Enquanto não se vê, fica o dito pelo não dito. Morreu um negro ali, mataram um negro. Mas tem certeza? Aí, claro, a narrativa que sai é a narrativa das autoridades. Por quê? Porque a narrativa do pobre, a narrativa do negro, ela não tem validade. São pessoas que se acham muito mimadas. Não é mimadas a palavra, é tipo coitadismo, né? A narrativa que fica, quando não fica registrado por um vídeo, a narrativa que fica é a narrativa do branco, é a narrativa da autoridade, é a narrativa policial. Eu não estou dizendo que os policiais são sempre, como é que eu diria? Eu não quero aqui também demonizar a profissão policial, porque às vezes são situações tão pontuais e a gente quer demonizar. Não, gente. São coisas que acontecem às vezes com mais frequência do que a gente gostaria, mas eu não quero também generalizar, né, pessoal? Mas essa situação especificamente ficou registrado por um elemento que faz parte da globalização e que acabou viralizando também por esse elemento da globalização. Então a gente está utilizando as ferramentas da globalização para se contrapor a essa narrativa que os detentores dessas ferramentas, geralmente eles utilizam a favor dos brancos, utilizam a favor das autoridades, utilizam a favor de uma minoria e fica aquela narrativa e pronto. Mas quando se utiliza essa ferramenta contra ela mesma, né, contra a globalização, ocorre o que está acontecendo nos Estados Unidos. Grandes movimentos, grandes passeatas, grandes paradas lá para fazer aquela, né, vidas negras valem e valem sim, não são menos importantes, é a mesma estrutura óssea, são as mesmas composições. A questão é que há uma sociedade que é racista, que constrói estigmas e preconceitos e trata de forma diferente. Por que a gente, não que eu queira, apenas a título de exemplo, não vamos torcer também por isso, porque isso também não é ser humano, não é ser humanidade, mas é só a título de exemplo. Por que não se vê um policial negro, ou que seja um branco também? Porque aí seria, vamos lá, um policial negro... a Síria aqui atrapalhando. Vamos lá, um policial negro matando um branco. Porque geralmente o branco ele detém o conhecimento e detém as leis a seu favor. É como que um país esteja todo voltado para o sistema do branco. O branco não pode ser agredido, o branco não pode ser atentado, o branco não pode... Entende? É uma situação, e eu não incentivo a isso, essa não é a questão, entendeu? Mas apenas a título de exemplo mesmo. Mas nós vamos para o conceito que eu trouxe aqui para vocês, pessoal, só um instante, de globalização. Tão sabido, Alex, meu Deus. Vamos lá, pessoas. Deixa eu ver se tá legal aqui para vocês. Tá melhor do que eu ler aqui no computador. Eu vou ler no celular mesmo, viu? Deixa eu só esticar um pouquinho aqui. Bem, a globalização, conforme vocês estão vendo aí no celular, pessoal, intensificação do comércio internacional. As operações financeiras entre os países também são intensificadas. A disseminação de novas tecnologias pelo mundo e a circulação de pessoas e de informações. Eu só abordei esse aspecto informação, mas e se nós fôssemos discutir cultura? A cultura cearense ela não se torna moda no mundo. Ela não se torna algo típico no sentido de ser um status. Nós não postamos fotos com tapioca, que é a nossa cultura, herdado dos nossos antepassados, dos indígenas. Nós não postamos, isso aí eu já falei em sala de aula também, eu estou só repetindo aqui, quem participou das aulas, dos debates, está até lembrando que esse tipo de coisa a gente já esticava em sala de aula, né?
entendeu? Nós não postamos com baião com ovo, um peixe, né? Como com a ideia de status, como você tira uma foto com a Coca-Cola, né? Que inclusive eu evito bastante esse tipo de veneno, a gente come uma vez na vida, né? Então vamos lá, ó. Informação por diferentes regiões do planeta, levando à aproximação dos lugares mais distantes do mundo. Gente, quando você lê essa descrição sem ter esse aspecto crítico, gente, parece uma coisa tão boa, né? A globalização é um negócio assim incrível. Nossa, gente, olha aí. Muito bem, Jardel. Eu acho lindo, assim, quando a gente assume, né, a nossa condição, entendeu? Você tirar foto com coisas simples também, né? Não necessariamente só com hambúrguer, só com McDonald's, só no shopping e tal. Então, quando você lê essa definição sem criticidade, gente, a intensificação do comércio internacional, cara, isso é coisa show de bola, isso é ótimo. As operações financeiras entre os países, da ideia de unidade, nossa, que show. A disseminação de novas tecnologias, nossa, eu amo tecnologia, cara, isso aqui tem que continuar, gente. Pelo mundo, e circulação de pessoas e de informação por diferentes regiões do planeta, informação, isso é importante. Nós temos que ter informação, sim, mas ela tem que ser tão castrada, ela tem que vir só de um país, ou mesmo dentro do Brasil. Há também outros níveis de corte também, você recebe a visão somente de alguns grupos de mídia, só uma visão específica, entende? Um certo teórico, agora eu não vou lembrar, se alguém depois assistindo esse vídeo lembrar e quiser comentar, fique à vontade, não sei se Marx, um desses grandes pensadores aí da nossa história, ele diz que o pensamento de uma época, a ideia defendida de uma época, é o pensamento e a ideia dos brancos. A ideia dos brancos é a ideia de uma época, é a ideia de um período. Por quê? Porque é a ideia que é disseminada. É a ideia que é propagada como a melhor, como a mais top, a mais desenvolvida. A ideia dos negros, a ideia dos pobres, a forma de vestir dos pobres, a forma de viver simples. A simplicidade do pobre, ela não é tida. E quando eu tô falando isso, parece que eu não faço parte desse sistema. Parece que eu também não vivo impregnado por esse modelo. Entendeu? E é tão interessante, eu poderia... não vai dar, eu ia dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu poderia fazer esse vídeo, gente, sem essas iluminárias aqui, tá tudo escuro, sem uma cortina por trás, assim, tudo feio. Mas aí não é legal também, né? E aí a gente às vezes não se permite algumas coisas que faz parte de um mundo que é a nossa realidade, o simples. Tem alguns padrões. Claro, essa questão da iluminação é um exemplo assim meio tosco. É o básico. Também não é legal você estar assistindo uma coisa com a qualidade horrível, qualidade ruim, né? Mas, sei lá, outros exemplos mais, é porque eu não consegui achar nenhum exemplo, né? Aí coloquei essa questão da iluminação. Acho que nada a ver também, né? Mas é isso, a gente vive em determinados padrões, em determinados modelos que são pregados de fora, que são nos ensinados, que são nos impostos de fora. E a gente não impõe as nossas formas de pensar, as nossas formas de ver as coisas. Até porque é difícil você entender quando é que você está pensando por si mesmo, a partir da sua realidade, a partir da sua situação, e não está sendo influenciado pela TV, pela internet, pelos filmes, pela música, por tudo acaba nos influenciando. Tudo é cultura e tudo acaba passando uma forma de ver pra gente, entendeu? E a cultura cearense, gente, qual é? É a rede, a tapioca que eu já citei, e tudo isso não aparece. Isso tudo não é tido como status, às vezes nem no nosso próprio território. É o baião com ovo, o peixe, o que mais? Cachaça,
tem mais coisas, gente. É porque a minha memória, meu Deus do céu, misericórdia. Se vocês quiserem citar mais coisas aí que é próprias do cearense, nós temos muitas coisas que são próprias o cuscuz, né, gente? Tem mais coisas, né? A feijoada. A feijoada é brasileira, gente. É nossa. Tem várias coisas assim do tipo que são nossas. É Brasil, é nós, é a nossa cara. E nós, às vezes, temos vergonha. Essas culturas, elas não aparecem. Mas por quê? Eu vou finalizar, eu prometo, eu vou finalizar com esse comentário e a gente vai passar para o próximo. A aula é pequena, gente. Tem 2 ou 3 lâminas só, acho que na sequência, tá bom? O assunto em si eu tenho que esticar porque são poucas lâminas de slide mesmo. Depois é só revolução técnico-científica e fecha. Morreu por hoje, tá bom? Mas só mais um comentário sobre a globalização. Você acha que o sistema capitalista e industrial vai propagar que você tenha os seus próprios gostos, que você valorize a cultura sua, a sua cultura local, que você valorize a tapioca, sendo que o sistema capitalista ele não se sustenta pelas culturas locais? Porque para uma fábrica funcionar produzindo bolsas, por exemplo, ele não poderá funcionar se cada pessoa tiver o seu gosto e valorizar a sua própria cultura. Se a minha fábrica aqui de bolsas, eu tiver que fazer uma bolsa diferenciada para o Nordeste, para o Ceará, uma bolsa feita de palha, que fala das praias, ou da cultura cearense, do sertanejo, o chapéu e tal. Aí eu tenho que fazer uma bolsa diferenciada para o Sul, eu tenho que fazer uma bolsa diferenciada para São Paulo, eu tenho que fazer, quer dizer, valorizando as culturas locais? Não. A linha de produção é um modelo só. E eu preciso convencer a população a usar aquele modelo, aquela cor, aquele tipo. E que a deles não é interessante, que o modelo próprio, local, a renda feita pela rendeira ali na sua cidade, a bolsa feita de palha, ou seja lá do que for, ou qualquer outra coisa, é porque eu tô lembrando só desses produtos, eles não são legais, eles não são top, eles não aparecem legais nas fotos. Eu preciso convencer que o legal é o moderno, é o que eu faço, porque eu vou fazer num padrão só, entendeu? Eu ligo a máquina e aí milhares de bolsas, todas iguais. Aí eu contrato ali um pacote de propaganda em uma novela, aí a atriz vai aparecer com a bolsa, ou num filme também, entendeu? Filme tem muito essa questão de uso de máquinas, computadores, os celulares, entendeu? Aí o chefão, inclusive a Apple, eu soube recentemente, ela pede que os filmes não coloquem os seus aparelhos sendo utilizados pelos vilões, porque ela não quer estar atrelada à visão de má, de ruim, né, esse sentido do mal, né, é para ser usado pelos os protagonistas e não os antagonistas. É uma coisa curiosa, né, aparece o cara lá, ou então com o computador, entendeu? E aí esse tipo de coisa vai sendo vendido pra gente, pra nós todos, gente. Eu não quero dar essa ideia que eu tô de fora, que eu sou o cara, que eu tô livre disso, Gente, é nós estamos nesse negócio, a gente tá no mesmo pacote de influências, levado por esse mar de, né, influências da internet, da música, dos filmes, de tudo. Mas é interessante a gente pensar sobre isso, pra gente não viver só levado, né? É interessante pelo menos saber, tá bom? Mas vamos seguir, gente. Deixa eu afastar aqui. Celular. Vamos pro próximo e último slide. Penúltimo, no caso, porque esse aqui ele só apresenta, né, ó. Só apresentando mesmo o assunto, aí diz o seguinte, ó. Terceira revolução industrial ou revolução técnico-científica. É integração efetiva da técnica, da produção científica e da produção em geral, dos produtos, celulares, cadeiras, mesas, tal. Então,
Durante a maior parte do tempo e da história de vida da humanidade, a técnica ela se desenvolveu em favor do homem. Em favor, vamos dizer assim, das nossas necessidades mais imediatas. Não eram criadas novas necessidades. Eram as necessidades básicas. Alimentação, você criava um arco, uma flecha, uma coisa qualquer. Então, para a sobrevivência, você criava algum escudo, alguma coisa. Então, a maior parte da história da humanidade, a técnica esteve a favor do homem e das necessidades básicas desse homem. O que nós vimos pós-revolução industrial é que foram criadas novas necessidades. Essas novas necessidades, elas foram impostas para nós através dessa propaganda, através dessa disseminação de uma cultura, a cultura da Europa e a cultura, por exemplo, estadunidense, para o mundo, e nós achamos que nós temos determinadas necessidades. Por exemplo, no momento eu estou trabalhando em casa, vamos só dar um exemplo como é que funciona a coisa. Eu estou trabalhando em casa, como é essa transmissão aqui agora, mas aí eu sinto, eu acho que eu tô precisando de um carro. Gente, eu não tô viajando para canto nenhum, inclusive uma moto é suficiente. Por que eu preciso de um carro? Muitas pessoas inclusive já me perguntaram por que eu não tenho carro, porque eu não preciso de um carro. Eu ainda moro com os meus pais e o meu pai tem um carro popular, diga-se de passagem, não é nenhum carro que se diga, mas que funciona, que é uma maravilha. Se eu quero ir para Sobral, que é o máximo, acho que é o mais distante de viagem que a gente faz, que é para Sobral, funciona, que é uma beleza, gente. Aí muitas vezes a mídia ela passa, nossa, mas é um carro antigo, devia trocar de carro. Claro que às vezes a gente troca as coisas por algumas necessidades específicas, porque se o carro não está funcionando, você anda mais empurrando o carro do que o carro lhe levando, é outra coisa. Existem necessidades e necessidades. Agora existem muitas necessidades que são nos impostas apenas pela aparência. O mercado ele nos convence de um sistema tem um nomezinho na geografia que é a obsolescência perceptiva. Tem a obsolescência programada, em que os produtos eles são programados para quebrar. Alguns em 6 meses, alguns em 1 ano. Começa a dar problema na antena, começa a dar problema não sei aonde e tal, e você é obrigado a trocar. É a obsolescência programada. Antigamente, desculpa aí, gente, às vezes eu bato aqui, eu sei que é horrível o som aí pra vocês. Antigamente, guarda-roupas. Comprava, era quase uma vida. O bicho não quebrava. Gente, eu tô perdendo aqui os contatos. Olha. Os comentários de vocês, porque não tava atualizando. Depois eu dou uma olhada. Então, gente, os produtos de antes, eles eram feitos com determinada qualidade, sem levar em conta isso. Eu vou fazer esse guarda-roupa aqui, porque com 6 meses ele vai quebrar. E aí a senhorinha, ela vai voltar a comprar. Eu vou fazer isso aqui, o celular, eu vou fazer não sei o que. Não, as coisas, elas duravam. Elas eram feitas para durar. Entendeu? Então, hoje você já faz um programa, obsolescência programada, já para quebrar. Porque o cara tem que voltar, porque senão o mercado não funciona. Então, alguém se preocupou com a nossa condição? Alguém se preocupou se eu posso comprar? Alguém se preocupou de dar uma formação para mim, para me ter uma identidade suficiente para resistir a essa pressão? Porque às vezes a pressão não é só da mídia, a pressão é dos colegas. Às vezes é da gente, a gente às vezes que força os nossos amigos. Nossa, mas você ainda tá com isso? Nossa, aí cria aquela aparência de moda, né, e tal, essas coisas assim. Isso serve para sapatos, para roupas, para maquiagem, para muita coisa, gente, em que a globalização ela dá assim um direcionamento obrigando as pessoas a consumir. Entende? Então essa agora, gente,
O que eu ia falar era isso. A técnica antes era em favor das nossas necessidades básicas. Agora, a técnica e a ciência, voltem aí para o slide, ó, a revolução da técnica e da ciência agora é que elas estão atreladas à produção e a produção só quer ganhar dinheiro. Então, essa produção, se eu faço um produto, eu tenho que vender. Se eu não vender, vai dar problema. Aí é onde entra a outra revolução, que depois vai falar na sequência, que é a revolução técnico-científico-informacional. O cara que tem a informação é que vai vender isso, vai obrigar, vai convencer você de que você tem que trocar esse produto. Se você não se convencer pela propaganda, eu vou convencer os seus amigos vão lhe convencer de que você está ultrapassado, né? Mas vamos lá, ó. Deixa eu ver aqui qual era o próximo. É isso aqui. Deixa eu organizar a minha imagenzinha aqui que tá cobrindo aí, né, para vocês. Só um instante. Pronto. Revolução técnico-científico-informacional. Ó, a revolução técnico-científico, gente, ela ocorre a partir da Segunda Guerra Mundial. É quando técnica e ciência vão trabalhar em unidade com a produção. Então, nós não temos mais uma evolução da técnica naturalmente pela história da humanidade, somente pelas necessidades básicas, não. Agora nós estamos forçados a criar exatamente produtos que as pessoas vão comprar. Não é só para atender as necessidades básicas, nós vamos criar necessidades básicas, né? E agora entra a informação para ajudar nesse processo. A informação é o novo petróleo da humanidade. Eu já andei comentando aí no início para vocês. Informação se tornou fator de dominação e fonte de riqueza. Riqueza para quem detém essa informação a seu favor, os países centrais da Europa, os Estados Unidos, né? Os brancos, né? Mas também aprofunda as desigualdades entre os lugares luminosos e os lugares não luminosos. Gente, na globalização, se eu não me engano, foi o Milton Santos que desenvolveu esse conceito de lugares luminosos e lugares não luminosos. Para o Milton Santos, os lugares luminosos são os lugares mais equipados do espaço geográfico mundial. São os lugares onde a técnica se desenvolve mais numa velocidade maior. Vamos dar exemplo bem prático para vocês de um lugar luminoso. Sobral. A velocidade da internet de Sobral é a mesma do Mucambo? A disponibilidade de trabalho para a população é a mesma de Mucambo? A infraestrutura da cidade para receber investimentos dos empresários é a mesma estrutura do Mucambo? Questão de vamos colocar infraestrutura de água, energia, internet, comunicação em geral, incluindo, claro, a internet, né? Formas de circulação das pessoas, sistemas de transporte. Aí você pega Mucambo, Sobral, Fortaleza, São Paulo. Aí meio que eu criei quase que uma escadinha, é como que se uma luz, porque existem lugares que são mais apagados ainda que Mucambo. Você pode citar os distritos de Mucambo e vai citar alguns aparatos, algumas estruturas algumas estruturas que Mucambo vai ter que o interior também não vai ter, entendeu? Então vai ter lugares piores ainda que a nossa realidade. Então são lugares luminosos. É como que se fosse uma luz que ele começasse bem fraquinha. São aqueles lugares que não tem estrutura de nada. Ausência, zero estrutura. É só tua casa perdida no nada. Aí você vai, Mucambo já aparece alguma coisa, já tem alguma estrutura, a internet já é melhorzinha. Quer dizer, às vezes a gente sofre com a internet aqui, mas tem gente que sofre pra caramba, pior do que a gente em outros lugares aí. Ou seja, é como que a luz, essa luminosidade, esse lugar luminoso, ele vai, tipo, despertando, né? Aí vem Sobral, opa, aí é uma luz maior. Fortaleza,
Quer dizer, disponibilidade para estudo em Fortaleza é a mesma coisa que Sobral? Fazer curso de balé, curso de teatro, curso de não sei o que, é a mesma coisa? É a mesma estrutura? Não é. Então veja que a globalização ela vai funcionar de forma diferente para os diversos espaços, conforme seja esse nível de luminosidade. Aí nós aqui estudando globalização aqui no nosso interior, ficamos aplaudindo. Curso de tiro, isso, né? Quem gosta, né? Fazer aqueles clubes de tiro, não sei o que, tem aqui no Mucambo? Não tem, entendeu? Outras coisas mais, entendeu? Aí você passa a ideia de igualdade. Globalização é igualdade. Nós estamos tendo acesso a produtos. O produto veio da China. Olha que maravilha. Gente, todos não participam igual. Os territórios, eles são equipados de forma diferente, em níveis diferentes, nessa luminosidade, nessa equipação dos territórios, essa colocação de novas infraestruturas nos territórios, eles funcionam conforme a circulação do comércio. Se a circulação do comércio é maior, essa infraestrutura vai ser maior também. Entendeu? Então, tem os países que participam, top, meu irmão. Nossa, infraestrutura show de bola, 5G já tá funcionando, pipocando. Enquanto o outro tá quase na manivela. Então, eu queria que vocês tivessem essa percepção de globalização, né? Não fossem tão inocentes. Nossa, globalização é show de bola e tal. Tem os aspectos bons também, olha aí. Nós estamos utilizando uma ferramenta desse processo, tá bom? Não tem também só aspectos ruins. Tem aspectos também positivos. Né? Trazer informação para todo mundo, isso é positivo também, que o diga a gente está sabendo as desigualdades que estão ocorrendo, as injustiças e tal, são aspectos positivos. Agora, geralmente é porque só fica o aspecto positivo, só fica a percepção de que a coisa só é mil maravilhas, né? Que a gente tenha também essa percepção de que há essas desigualdades também, tá bom? Eu acho que terminou, gente, olha. E é isso aí, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, eu vou ficar